Tiago 2, de 1 a 13, é onde eu quero falar. Eu vinha falando em Tiago na semana passada, e eu vou prosseguir hoje no capítulo 2. Semana passada eu falei 2 vezes no capítulo 1. Ontem eu fui para onde eu fui, lá em Gênesis, sobre a descendência. Você descende de quem? E você ouviu, se não ouviu, está aí para ver. E hoje eu quero continuar aqui em Tiago, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 13, e quero falar sobre e a respeito do seguinte tema, que é ser um juiz tomado de perversos pensamentos. Me responda. Pense. Não perca tempo. O que é ser um juiz tomado de perversos pensamentos? No capítulo 2, você tem essa pergunta, no verso 4, quando o que Tiago pergunta é exatamente isso. Não, por que se vocês, que se dizem discípulos de Jesus, que dizem que têm fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, praticam acepção de pessoas? Porque vocês vivem como juízes, tomados de perversos pensamentos. E ele está falando não para gente da rua, da praça, da ágora, dos lugares abertos, não. Ele está falando para cristãos. Meus irmãos. Era gente da fé, da comunidade, que confessavam a Cristo, diziam que Jesus era o Senhor. Mas ele, Tiago, irmão de Jesus, escreve, dizendo como é que vocês podem dizer que têm fé em Jesus, o Senhor da glória, enquanto praticam acepção de pessoas. Aí ele dá alguns exemplos. Se entrar na igreja de vocês um homem, uma mulher, com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e com ele entrar também algum pobre, andrajoso, encerotado, sujo, e tratardes com grandes deferências o que chega em trajes de luxo, e então tu lhe digas, no meio da congregação, vem tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e então tu vieres a dizer ao pobre que entrou junto com ele, tu, fica ali, em pé, ou assenta-te aqui embaixo, do estrado, aos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? A perversidade se planta em nós a partir de pequenas escolhas. Pequenas escolhas. Quem a gente respeita, quem a gente desrespeita, a quem nós somos indiferentes. Você já foi tratado ou tratada com indiferença? Eu já fui, com aquela indiferença de quem sabe que você está ali. A tua presença é uma presença estonteante para ele, mas ele fica desesperado para deixar você pensar que ele não está nem aí. Esse é o tipo de indiferença que eu mais tenho na vida, ou tive na vida. Era desses indivíduos. Eu conheço eles, não virei a esquina e já sei a energia deles, de longe. Conheço muitos que praticam aquela diferença diferente, que o sentimento ruim guardado no ser provoca, todavia, como energia que você percebe, lê e sente a seu respeito, vindo dos outros. Acepção. Eu vejo, meu Deus, quanta gente.
Às vezes o pobre quer ter a palavra, mas como tem gente mais importante, ninguém vê que o cara está ali com a mão erguida há um tempão para dizer algo. Ou é capaz de tratar um desconhecido bem trajado muito bem e tratar o pobre na porta da sua casa que chegou junto com ele de maneira indiferente e apressada. A gente faz acepção de pessoas e julga as pessoas o tempo todo. São juízos de valor, de significado, juízos morais, juízos éticos, mas não são só pensamentos, são atitudes. Pensamentos que viram atitude, energia, comportamento, prática. Do mal. Uma perversidade. É o que o Evangelho diz. Eu olhar para a vida assim, para o próximo assim. É maligno. E nós estamos hoje cercados pela doutrinação desse espírito da acepção de pessoas. Quando a gente deixa crescer o sentimento de ódio, de raiva, de antagonismo, de tratamento adversário, de inimizade, espírito de facção, uns contra os outros. Tiago mesmo diz que é porque nós fomos tomados pela astúcia maligna, terrena e demoníaca, mas não pela sabedoria de Deus, que não é assim. O que é ser um juiz tomado de perversos pensamentos? Não tem nada a ver com ser juiz togado numa instituição. Tem a ver com o olhar de todos nós o tempo todo, em toda a direção. Isso é ser juiz. Cada um de nós que vive é um juiz. Tem juízes supremacistas, juízes arrogantes, juízes venais, juízes que se vendem, juízes que pedem determinadas coisas e valores em troca de determinados serviços. São juízes tomados de perversos pensamentos. E o perverso pensamento entra na gente assim. Em nome da família e em nome de Deus eu vou repudiar minha filha, que é e se confessa lésbica. Em nome de Deus e da família, o meu garoto que veio aqui e disse que é gay, eu falei para nunca mais voltar, a menos que volte aqui casado e com filhos, sem vergonha. São juízes que julgam a mulher. São mulheres julgando os maridos, às vezes julgando certo, mas se estão julgando certo e não tem jeito, que se apartem. Mas não fiquem aí ficando doentes, porque todo aquele que vive alimentando perversos pensamentos se torna um juiz maligno, ou então é um juiz complexado, é um juiz diminuído, é um juiz que julga tudo contra ele, por isso julga todos mal. Não importa a natureza, eu não quero ser juiz, eu quero só ser irmão. Eu não quero ser juiz de ninguém. Eu só quero ser irmão de todos. Deus me livre de ser juiz do meu próximo, de fazer acepção de pessoas em nome de Deus. Em nome de Deus, da tradição, da família e da propriedade, sempre. Que esses gritos dessa união da religião com as milícias acontece em nome desses pilares o tempo todo e dá no mesmo. E só se piora, só se piora, só se piora. Então, preste atenção e anote a primeira coisa que eu quero que você anote hoje. Ser um juiz tomado de perversos pensamentos é crer que Deus não se importa com a acepção de pessoas. É o que eu já disse aqui, do verso 1 ao verso 4. É aquela pessoa que diz, não, eu tenho fé em Deus, mas pratica a acepção de pessoas. Por isso a pergunta é,
E, de fato, é uma afirmação peremptória. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, fazendo acepção de pessoas. Não tentem. Vai ser nojento. Será insuportável quando vocês se tornarem esses seres que estão aí, que estão não no centrão, é no dentrão, que entram, que se deixam cooptar, que se deixam conduzir, que se deixam enganar por mentiras. Que se você tivesse um mínimo de consciência histórica, um mínimo de cultura linear, você saberia que é apenas a mesma repetição do mesmo marketing, do mesmo golpismo, dos mesmos pretextos, e que vem em nome da uniformização. Todos teremos que ser iguais. Em nome da paz do Senhor, a grande glória de crente é no dia que ele entrar no Palácio do Planalto e forem dando glória ao Senhor para ele do início até o fim, e o presidente chega e ainda bata a continência para o reverendo, para o pastor, para o bispo, para o apóstolo. Esse é o sonho de todo falso profeta. É estar contratado pelos poderosos, por todos os que se manifestam donos da vida e, portanto, com poder de realizar acepção de pessoas, de botar uns no alto e de humilhar aqueles que não se gosta, ou que a gente diz, em nome de Deus, que não é conveniente. É o que está acontecendo, é uma tentativa de continuarem dizendo que Jesus Cristo é o Senhor da glória, enquanto praticam acepção de pessoas. Isso cria o quê? Um perverso coração, perversos pensamentos, geram esses juízes do mal, que somos nós. A segunda coisa que você tem que guardar e crer, eu peço a Jesus que soque, que introduza, que introjete essas verdades simples do Evangelho, do seu coração e do meu. Ser um juiz de perverso coração é não discernir os significados do reino de Deus. Quem faz essas afirmações não sabe o que é o reino de Deus. Eles ficam querendo que o reino de Deus seja uma teocracia, seja uma construção para o lado de fora, seja aquisição de poder, seja colocar ministros de Estado em vários lugares, seja o aparelhamento do Estado feito pelos crentes, que acham que o melhor de todos os apóstolos até hoje foi o 13º, assim apelidado, o imperador Constantino. E tudo que se pareça com ele é imediatamente cultuado. Cultuado como bênção de Deus. Oh, glória, aleluia, Senhor. Mas chega para lá, seu desgraçado. Fica com a tua macumba longe de mim. Nem me olha, não quero nem saber. Gente assim, não. E é o que você aprende. É o que o mundo vê que os crentes praticam. E ser de Cristo hoje em dia, para quem não sabe nada, e eu lido com quem não sabe nada o tempo todo, com acadêmicos, com políticos, com pessoas do mundo artístico, com pessoas as mais variadas e diferentes, com pessoas sublimemente elevadas no seu padrão intelectual, cultural. E a grande pergunta, a pergunta imediata dos jornalistas que me chamam, a pergunta é essa sempre. Escuta, desde quando os crentes são assim, ou eles sempre foram assim? E aí eu tenho que dizer que nos últimos 1.700 anos, a maioria dos crentes foram exatamente assim. E que a pessoa que, principalmente, eu mencionei hoje na introdução desse programa, é um perfeito e bom representante dessa desqualificação, dessa desfiguração do Evangelho, dessa venalidade, dessa comercialização da fé em nome
e em troca de moedas políticas, pelo nome de Deus, pelo apoio da igreja, por gente na rua, dando apoio à tirania proposta. Meu Deus, enquanto grita o poder emana do povo, querem botar poder na mão de um só, que é o mesmo que diz que, tendo esse poder, glorificará a igreja acima de tudo. E como eles querem glória para eles próprios, então eles ensinam isso a vocês. E tem muita gente sem nenhuma consciência, sem nenhuma inteligência espiritual, sem nenhuma raiz de evangelho, que engrossam essas fileiras e que gritam juntos e marcham juntos por aquilo que é completamente anti-evangelho, anticristo, anti-reino de Deus. E se você não souber discernir o significado do reino de Deus, você entra nessa facilmente. Ouvi, meus irmãos amados, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino de Deus, que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós é invocado? Me responda. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, cometeis pecado. Se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores para a condenação. Não é arguídos pela lei para a salvação. Agora, se você faz acepção de pessoas, você escolheu que você é a medida de todas as coisas, você é a própria lei da existência. E aí você será julgado pela lei implacável, e a lei implacável é a que traz o juízo que ninguém pode suportar. Por isso se diz que, se fazeis acepção de pessoas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Pecado. E aí ele compara esse nível de pecado. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Agora, isso tudo é dito depois que ele diz: cometeis pecado fazendo acepção de pessoas. Portanto, fazer acepção de pessoas é algo que carrega a gravidade de adulterar, de matar, de trair. E se eu acho que eu sou o juiz da vida e vivo e olho para a vida com perversos pensamentos, eu me tornei, então, um ser sobre quem a lei todinha cairá para me esmagar. Porque o reino de Deus inverte os significados e os valores, como Jesus disse. Aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. O reino de Deus muda os polos, inverte os significados, os valores, as importâncias. O que é glória, o que é honra no reino de Deus é o que ninguém quer. O que é grande na presença de Deus é o que todo mundo veio a desprezar. Porque só quem tem o olhar do Evangelho enxerga a glória do reino de Deus na simplicidade, na pobreza, na exiguidade das pessoas que, todavia, amam e discernem e são generosas, mesmo que não tenham nada para compartilhar.